começar o quê? Já é para começar tudo? O intérprete. Vai começar o Wallace, que vai ser o intérprete que vai iniciar. Isso. Ok. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. É com alegria que hoje nós iniciamos essa roda de conversa, que é o encerramento de um ciclo de 11 encontros do Literatura e Invisibilidades em Debate, hoje com o tema Linguagem, Educação e Racismo, com a presença de Carlos Correia Santos, Gabriel Nascimento e Joana Nascimento Machado, que eu já agradeço muito. Nós tivemos, esse evento era para ter sido dia 26 de agosto, e aqui em Tomé Açu nós tivemos um grande problema de falta de energia, de falta de internet, de falta de água, e acabou ficando inviável aquele dia, foi um dia muito complicado, então nós tivemos que adiar, mas ainda bem que hoje nós conseguimos nos reunir, porque eu estava muito ansioso por esse encontro, que eu gostaria muito mesmo que se realizasse, eu poder conhecer, digamos, pessoalmente, mesmo que virtualmente, essas 3 pessoas que eu já tenho acompanhado nas redes sociais, nas leituras, etc. É com muita alegria que a gente pode realizar esse encontro no dia de hoje. Então, esse encontro ele faz parte, como eu disse, do Literatura e Invisibilidades em Debate, que foi esse ciclo de 10 encontros, né, que tratou de diversos temas. Nós tivemos temas sobre educação indígena, sobre poéticas negras, sobre religiosidade afro-brasileira, sobre imagem e questões de gênero, Foucault e questões de gênero. Então, foi uma diversidade de temáticas em que o que transpassava, digamos assim, as temáticas eram essas questões das invisibilidades, das discriminações e também das produções de conhecimento daqueles sujeitos dissidentes das tantas normas impostas por uma sociedade hétero, patriarcal e racista. Apenas alguns avisinhos para que a gente tenha um bom andamento, que a gente procure manter os microfones fechados durante a fala das pessoas, dos nossos palestrantes, para que não ocorra interferência, microfonia. Então, isso é importante. A gente também sugere que se mantenham as câmeras fechadas, para que se possa dar destaque aos intérpretes de Libras, e assim garantir a acessibilidade comunicativa. Quanto à presença, que às vezes sempre perguntam no nosso chat, a gente contabiliza automaticamente pelo Google Attendance, mas lá no final, lá pelas 3h30, a gente coloca um formulário do Google Meet para ser preenchido e assim confirmar a presença. Os certificados ficam prontos em até 15 dias, né? Mas qualquer dúvida, pergunta, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, marcelospitz@gmail.com, ou pelo e-mail do projeto, que está aqui. E a gente incentiva que o chat aqui do Google Meet ou o campo de comentários do Facebook sejam espaços para comentários, perguntas e contribuições referentes às falas dos nossos palestrantes. Eu gosto dessa imagem que revela a diversidade também dos nossos palestrantes. Como eu disse antes, essa foi a nossa programação, né? E hoje nós encerramos com esse evento, Linguagem, Educação e Racismo. A gente quer dizer que nós encerramos esse primeiro evento, esse primeiro ciclo dos Literatura e Invisibilidades, mas já estamos programando um segundo para iniciar a partir de outubro. Então, fiquem atentos que nós vamos ter mais eventos do Literatura e Invisibilidades, que será o Literatura e Invisibilidades em Debate 2. Tá? E agora eu passo a palavra a Michele, que vai fazer a nossa homenagem do dia de hoje. O encontro de hoje, encerrando Literatura e Invisibilidade em Debates, homenageia a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, tida como a primeira romancista brasileira. Úrsula,
Romance nascido pelas mãos de Firmina inaugura a autoria feminina, a voz da mulher frente à sociedade escravocrata. Inaugura o discurso crítico à organização social que segrega os pretos, o espaço literário ocupado pelas mulheres. Inaugura a escrita de Firmina e acende o eco de uma literatura anti-escravagista, uma literatura que se perpetua e resiste ao silenciamento, que se reafirma como mulher, negra, intelectual. Uma literatura que rompe os livros, atravessa décadas, acumula vivências e compartilha histórias, debates e se mantém viva, escancarando a crueldade humana e as desigualdades sociais ainda existentes. Maria Firmina descobriu as letras como quem descobre a si mesma. Foi com elas que eternizou sua postura crítica e de luta à desumanização do povo preto. Foi com elas que, como professora, promoveu debates com teor social mais humanístico. Foi com elas que sobreviveu a uma estrutura racista e todos os dias busca silenciar as vozes de tantas Marias. Dos reis era Maria, reinados de África, presentes na negritude e na condição de mulher que constrói seu próprio reino, que escreve sua própria história e reescreve a vivência dos que viriam depois dela. Maria Firmina dos Reis, já renascendo de Esperança Garcia, renasce pelas mãos de Carolina de Jesus, de Conceição Evaristo, renasce pela atuação de Ruth de Souza, na voz de Elza, nos escritos de Lélia Gonzalez, na luta por justiça, pelas palavras de Antonieta de Barros, de Mirtes, mãe de Miguel, renasce nas bênçãos de mãe Estela de Oxóssi, no discurso de Marielle Franco, renasce nas vozes dos silenciados, como Alexandre Ivo, como Dandara, silenciados por ser, renasce no ritual de Raoni e se perpetua no meio dos falantes do português. Maria Firmina dos Reis consolida seu legado para além dos livros, renascendo todos os dias, tornando-se assim sempre presente. Maria Firmina dos Reis, presente. Então essa é mais uma das homenagens do nosso Literatura em Visibilidades, que sempre escrito pela nossa querida Michele, nossa aluna e poeta. Então, a organização desse ciclo é do Grupo de Estudos em Literatura em Visibilidades, que eu gostaria de mostrar rapidamente aqui os nossos integrantes do grupo, que são realmente pessoas com quem a gente compartilha de muitas alegrias, muitos textos e muitas afetividades. Nós fazemos parte da Universidade Federal Rural da Amazônia e também do Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade. E hoje nós temos, então, o prazer de ter o Carlos Correia Santos, o Gabriel Nascimento e a Joana Carme. Eu vou apresentar a professora Joana, né, que será a nossa mediadora, e depois ela vai ficar à vontade para conduzir todo esse evento de hoje, que eu sei que será muito bem conduzido e será um sucesso. E eu tenho certeza que teremos debates muito importantes para todos nós hoje. Então, a professora, doutora Joana Carme do Nascimento Machado, possui graduação em Letras e Artes pela Universidade Federal do Pará, especialização em Saberes Africanos e Afro-Brasileiros na Amazônia pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Pará. É professora de língua portuguesa efetiva da Secretaria de Educação do Pará e atua principalmente nos seguintes temas: formação de professores, educação das relações étnico-raciais, educação quilombola e do campo, movimento social negro, mulheres negras da e na Amazônia, comunidades negras rurais e quilombolas atuais. Professora Joana, é um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda e a palavra é sua. Fique à vontade. Ai, que linda, olha, estou emocionada com essa tarde. Agradecer pelo convite de poder estar aqui com vocês, estar dialogando com as demais pessoas e também dizer que Maria Firmina está presente nas vozes das mulheres negras da Amazônia brasileira, da Amazônia paraense, nesse lugar que foi desenhado para nos invisibilizar.
mas nós, mulheres negras, estamos remontando, reescrevendo a história da população negra na Amazônia, reescrevendo a história dos negros nesse país e reescrevendo a história dos negros e das negras no estado do Pará. Maria Firmina está presente também nos versos da Nilma Bentes, que é uma militante do movimento negro paraense, mais especificamente do CEDEMPA, do Centro de Estudos do Negro no Pará. E Nilma Bentes diz o seguinte para nós: abrindo caminhos. Axé, Exu, axé, tu que abre todos os caminhos, polvilha no teu brilho sagrado a tua trilha. Axé, Exu, axé, tu que possuis a centelha da transformação, dá-nos a senha, a seta da vitória. Axé, Exu, axé, tu que os ignorantes julgam como demoníaco, mostra-nos a beleza e o risco de mudar. Axé, Exu, axé. É abrindo os caminhos, com os versos de Nilma Bentes, que eu estou muito feliz em poder apresentar a vocês o professor especialista Carlos Correia Santos. Carlos, ele é artista com mais de 30 anos de carreira, poeta, contista, cronista, romancista, dramaturgo, violinista e cantor. Psicopedagogo e musoterapeuta, com capacitação em arte-terapia, terapia cognitiva comportamental, especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental, especialista em educação musical e ensino das artes, psicanalista, com formação e pós-graduação em transtornos globais e do desenvolvimento. Eu estou muito feliz mesmo, porque poder ler um currículo de um homem negro com essa especificidade só mostra que a exclusão histórica a qual a hegemonia nos coloca e o recrudescimento da política atual não passa em vão, não passa sobre nós. Nós resistimos e resistimos. Carlos, querido, seja bem-vindo a esta tarde. Eu estou muito emocionada de poder compartilhar com você essa experiência de debatermos linguagem, educação e racismo e mostrar que o lugar do negro é em todo lugar. Só nos falta oportunidade. Beijo, querido, seja bem-vindo. Ô, meu bem, que lindeza, tudo muito lindo. Plena gratidão, primeiro, ao convite, né? Honrado demais, emocionado aqui. O evento começou de uma maneira realmente muito potente, muito ensolarada, muito emocional. É uma honra, né, a gente poder fazer parte desse cenário de resistência. É uma honra no sentido de nos mostrarmos presentes, de nos mostrarmos atuantes e dispostos a esse enfrentamento. Fico muito feliz, né, de poder estar construindo esse currículo num cenário que a gente sabe que é sempre muito contrário a nós. E é justamente, aliás, sobre isso, sobre essa construção de um currículo, que a minha fala, sobre isso que a minha fala vai se debruçar, né? Eu vou falar com vocês, foi o tema que eu escolhi e foi aprovado pelo evento, eu vou falar sobre racismo educacional estrutural brasileiro, né? O que eu chamo de um mecanismo operante de ensino que gera o aprendizado racializado e se perpetua sem aparente perspectiva de mudança. Para falar sobre isso, eu preciso, antes de tudo, se vocês me permitem, contar duas historinhas a meu respeito. Uma bem recente e outra lá de trás, quando eu ainda estava na universidade, né? A história recente, ela aconteceu realmente há pouco tempo. Eu tenho a alegria de contar com uma audiência muito boa nas mídias sociais, né? Eu tenho mais de 14 mil seguidores no Facebook, mais de 11 mil seguidores no Instagram, e isso me traz a
a incumbência de ser voz, né? Eu não estou na mídia social, Carlos, não estou na mídia social para mostrar bens de consumo, para mostrar o que tenho. Não, eu estou ali para realmente ser uma voz, e a minha voz primeira é o meu trabalho como educador e terapeuta, né, inclusivo. E por conta disso, por me entender uma voz, eu achei que era exigível que eu tratasse da questão racial nas minhas postagens. Eu falo isso porque, vejam que coisa curiosa, eu tive uma assessoria durante um bom tempo, uma assessoria de Curitiba, e uma das primeiras coisas que me falaram foi: olha, por favor, Carlos, assim, você é um educador, inclusive um terapeuta, então, sem polemizar com essa questão de racismo, né? E eu, como durante muito tempo agi como negro de dentro, né, vocês sabem o que é o negro de dentro, né? O negro de dentro é aquele negro lá atrás que, trazido da senzala para a Casa Grande, né, gozava das benesses da Casa Grande e ia sentindo-se embranquecido, né, não olhando para si mesmo. Eu fui um negro de dentro durante muito tempo, fiquei ali quieto, né, para não importunar, né, como um bom móvel de dentro. Só que, evidentemente, chegou uma hora que isso não cabia mais em mim, especialmente a partir do momento que eu fui começando a me capacitar terapeuta e fui conseguindo olhar para os meus próprios nós emocionais. Então, essa primeira história, ela surge porque eu comecei a fazer uma série de posts na minha rede chamados local de fala. Então, são posts do tipo: eu pego uma imagem de um médico negro e boto lá: a quantos médicos negros você já confiou a sua saúde na sua vida sem nenhum preconceito? Ou a quantos psicólogos ou psicólogas negras você já confiou a sua saúde emocional sem nenhum preconceito? E eu comecei a fazer uma série de postagens dentro desse nicho que, na minha fala, vocês vão ver que eu vou chamar de profissões permitidas. Aliás, profissões interditadas. Existem, na minha teoria, que eu vou partilhar já com vocês, o que a gente chama, na cultura universal e, sobretudo, brasileira, das profissões permitidas ao negro e as profissões interditadas, ainda hoje. E aí, isso, claro, começou a causar alguns incômodos, e eu achei isso muito bom, até o dia que eu recebi uma mensagem no meu Facebook muito interessante, na minha fanpage. A mensagem era a seguinte: era uma moça que dizia assim: querido Carlos, segui você por muito tempo e preciso dizer que sempre admirei você, reconheço, são palavras dela, reconheço a sua notória habilidade, seu notório talento, sua grande capacidade profissional. No entanto, estou mandando essa mensagem para dizer que estou parando de seguir você por conta dos seus posts sobre pessoas negras. Você não precisa disso, é muito incômodo ver esses posts, porque parece que você está querendo recomendar que a gente escolha os profissionais pela cor da pele. Eu sei que você tem ou teve uma assessoria. Se estão mandando você fazer isso, preste atenção, bababá, bababá. E eu pensei muito sobre como responder aquilo, porque vocês entendem que está eivado de racismo estrutural essa postura, né, dessa pessoa. E eu resolvi gravar um vídeo que botei lá nas minhas mídias, vocês podem ver se vocês quiserem. E nesse vídeo eu vou explicando item por item do que é racismo estrutural na fala daquela pessoa. Primeiro, ela se sentir confortável para me educar, para me dizer o que me dar um direcionamento postural. Olha, porte-se desta maneira, tá? Não se porte daquela. Segundo, uma coisa que muito me chocou foi ela admitir toda o que ela chama de pertinência do meu trabalho, me considerar, tem que exercitar o dom da paciência. Por isso que, inclusive, eu uso uma técnica terapêutica. Eu paro, não respondo imediatamente, eu respiro, depois eu respondo. E aí, né, ela me dizer que mesmo diante de toda a minha expertise, segundo ela própria coloca, ela escolhia, determinava parar de me seguir, independente de eu ser um bom profissional, só porque o negro de dentro estava tocando num assunto que não é nada interessante. E a outra questão, isso foi agora, recente, vejam, depois de todo esse currículo, eu ainda passo por isso, né? A outra questão foi lá atrás, na minha formação na universidade. Eu fiz jornalismo, não
resolvi uma determinada hora não concluir, mas eu estudava jornalismo na Universidade Federal do Pará, e o horário de aula era muito ingrato, era de 4 da tarde às 10 da noite, o que cravava, né, no horário de trabalho. E me formando ali jornalista, eu comecei a fazer alguns bicos, e sobretudo pela minha história como artista, né? O artista, e notem que isso tem relevância, e eu vou explicar já já. Então, o fato de eu ser artista, um negro artista, me dava alguns caminhos, né? Então, eu comecei a trabalhar em editorias de cultura. E acabei precisando faltar muitas aulas, sobretudo dessa professora que eu vou citar. Então, a disciplina era antropologia, e era o dia da prova, e eu fui fazer prova, né? Realmente, depois de ter faltado bastante nas aulas daquela colega. E aí, quem conhece a Federal sabe, ali no campus básico, as salas, não sei se mudou, as salas são todas abertas, né? E tal. Ela pediu para a turma se alojar, se ajeitar e tal. E eu sempre muito CDF, me sentei na frente. E ela esperou me sentar na frente, com todo mundo na sala, para olhar para mim e dizer: você levanta e sai. E eu olhei para aquilo e disse: por quê? Por que você não vai fazer minha prova? Porque você é um vagabundo. Você não vem para minha aula. Eu tinha acabado de me formar antes em Direito, né? Eu sou formado em Direito. E aquilo me chocou de uma tal maneira que eu fiquei muito perplexo. Eu disse: mas por que eu? Por que você esperou a sala ficar toda armada para a prova, preparada para a prova, para fazer isso? Porque você é um vagabundo, porque você é isso, você é aquilo. E eu estava vivendo uma situação de racismo, né, dentro de uma estrutura de ensino. Então, eu trago essas duas situações para vocês para falar esse tema. Que, notem, o que eu vou falar aqui para vocês não é resultado de um trabalho científico, porque eu ainda não tenho dados científicos, testagens sobre isso. Isso é uma teoria, é um ensaio, é o esqueleto de um ensaio que eu tenho e que eu trago para debater com vocês, que eu vou repetir, Racismo Educacional Estrutural Brasileiro, um mecanismo operante de ensino que gera o aprendizado racializado e se perpetua sem aparente perspectiva de mudança, né? Então, eu, claro, vou me basear na minha vivência, que necessariamente, inevitavelmente, vai ser a vivência da maioria dos negros nesse país, né? Então, assim, eu fico muito tranquilo de partir aqui com vocês do pressuposto de que nós não precisamos debater aqui se existe ou não racismo estrutural. Todos nós sabemos que ele existe. O que eu venho propor é entender que existe também o racismo educacional estrutural, que sustenta muito eficazmente o racismo estrutural. O racismo educacional estrutural ele é perpetuado sem perspectiva de mudança por uma constante de reforços negativos. Uma prova de que é um comportamento sistêmico operante, né? Seguindo uma visão pautada nos estudos de Skinner. Eu vou ter que buscar Skinner para me pautar nessa minha pesquisa, porque nós não temos pesquisadores negros, a história educacional não nos dá, né, um referencial teórico negro ao nosso dispor, para que eu possa aqui hoje dizer: olha, eu vou basear minha fala dentro desse campo, que é o campo comportamental, nos estudos de fulano, do pesquisador fulano negro, porque isso nos foi negado, isso nos é negado, né? Então, eu vou me basear no Skinner, né, para falar que o racismo estrutural educacional é um comportamento operante. Vocês entendem? O Skinner nos traz esse entendimento de comportamento operante reforçado, comportamento que não é reflexo. Ele é resultado de reforçamento, reforços positivos e reforços negativos, né? O racismo estrutural educacional é uma estrutura de ensino que incute objetiva e subjetivamente o tratamento educacional diferenciado entre negros e brancos, né? Então, nós vamos ter o racismo educacional estrutural na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário e nas pós-graduações, né? Quais são os principais eixos desse racismo educacional estrutural que eu apresento, né? Nós temos cinco eixos, né? A deslegitimação e invisibilização do discente negro, a deslegitimação e invisibilização do docente negro,
a crença intrínseca nas áreas do saber permitidas, os currículos racistas silenciosos e os currículos racistas concretos. Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens com vocês, tá bom? Então, vamos começar pela deslegitimação do discente negro, a deslegitimação do educando, do aluno negro, né? Então, a gente começa com o que eu chamo de a síndrome do o que você está fazendo aqui? Eu vivi muito isso, gente. Muito. Né? Eu me lembro que quando eu fui começar a minha... É uma úlcera, exatamente, Valdirene. Quando eu fui começar a minha pós-graduação em educação inclusiva, isso era verbalizado. As pessoas olhavam para mim e perguntavam, mas o que você está fazendo aqui? Claro que elas achavam, estavam perguntando aquilo porque eu venho da arte e tudo mais, mas é também um discurso muito... Será que esse é o seu lugar? Né? Aí a gente tem as preconcepções sobre o discente negro, né? O que você está fazendo aqui, ele é muito pautado nas preconcepções sobre o aluno negro. A primeira preconcepção muito constante é o olhar coitado, que é, oh meu Deus, ele é negro. Só esse pensamento, né, já é uma síntese cruel do racismo estrutural. Ele é negro. Isso existe, esse olhar coitado. E notem que o que eu vou estar falando se apresenta na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, você vai ter o aluno negro sendo coitadizado. Se não coitadizado, a gente tem o outro elemento, que é o olhar pormenorizador, né? Que, assim, não adianta, ele não vai render tanto. Né? Óbvio, tá, gente, que a minha fala toda aqui, eu sou um psicanalista em formação, ela é muito calcada nessa questão do inconsciente e do consciente. Eu não estou dizendo que isso se processa num nível de consciência, mas que se processa num nível de inconsciência, se processa. Tá? E o terceiro estágio dessas preconcepções com o aluno negro é o olhar superestimado. Né? Eu tenho o olhar coitado, o olhar pormenorizador, e também tenho o olhar superestimado, que é por ser negro e por ser pobrinho, porque isso vem junto no entendimento social, ele é negro, então ele é pobre, né? Ele é pobre porque ele é negro, né? Então, certamente, ele vai render mais. Né? Tem essa outra fação. Não adianta, porque... Será? E tem... Não, ele vai render mais. Eu vivi demais isso. Demais. Que era... o Carlos vai render muito. Né? O Carlos vai conseguir se destacar. Né? E aí as cotas são usadas como um fator deslegitimador. Né? As cotas são um grande ataque deslegitimador que fazem contra nós. Ele só está lá porque ele recebeu cota, porque ele é coitado, porque ele é pormenorizado, ou então vamos superestimar porque ele recebeu uma cota. E a gente sabe que não é isso, não é? Isso tudo, então, são os pressupostos de deslegitimação do discente negro. Né? A gente vai ter também, outra coisa, é a invisibilização desse discente. Não basta deslegitimar. Aqui no Brasil, o Brasil ele é qualificado em atuar de maneira cruel. Então, não basta deslegitimar. Temos também que invisibilizar. Né? Então, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário, a gente tem uma invisibilização. Eu na minha formação de pedagogo, quando me formei pedagogo, parte do meu processo, claro, é o estágio. Né? Então, eu ia para as escolas, várias escolas, acompanhar o trabalho de professores para fazer os meus relatórios. E é impressionante como nas escolas particulares o aluno negro está completamente invisibilizado, por exemplo, na educação infantil. Eu realmente, nos meus estágios, nos colégios particulares onde eu fiz estágio, eu não encontrava aluno negro na educação infantil, por exemplo, entendeu? Nem no ensino fundamental. Né? Do ensino médio em diante, tudo bem, mas
o que está acontecendo aí? Isso daí diz alguma coisa, né? E aí as demandas psicopedagógicas, elas não são analisadas com pertinência, né, nesses cenários, né, não são analisadas com pertinência e isenção, né? Então, eu não vou coitadizar, pormenorizar ou superestimar, mas é claro que o tratamento para esse aluno, ele tem que ser particularizado, né? Eu não vou tratar aquele aluno negro ali no ensino fundamental, na educação infantil, como um alienígena, não, mas há demandas na mediação psicopedagógica que precisam ser entendidas, que são específicas, né, por causa do impacto do racismo. Então, esse aluno negro, ele vai entrar na estrutura educacional já impactado. Então, eu não vejo os colegas psicopedagogos sequer pensarem nisso, pensarem nessa perspectiva, que é real, né? E o impacto da visibilidade, da invisibilidade, segue por todo esse percurso. Então, por exemplo, nas pós-graduações, eu analiso muito essas pontas, elas são, para mim, muito significativas. A gente tem muita dificuldade de ver o aluno negro na estrutura de ensino, notadamente particular, na educação infantil e nas pós-graduações. Então, sempre que eu chegava numa pós-graduação, eu virava a ave rara, virava o pavão misterioso. Não porque eu sou colorido, gosto de cor, mas por causa da minha cor, né? E aí se aplicava essas questões do coitadismo, da pormenorização ou da superestima comigo, né? Então, aí a gente vai ter com tudo isso o que eu chamo de a psiconecessidade do superrendimento, né? O aluno negro, dado tudo isso, ele precisa super render. Percebem? Ele tem que ser infalível, né? Ele precisa mostrar resultado constante, né? Senão ele é esmagado, né? Talvez uma maneira dele se colocar visível, né? Na outra ponta disso, se essa psique desse aluno negro não começa a incutir isso, ele vai pelo caminho de defesa do ego mais fácil, que é a evasão escolar. Para que eu vou sofrer com tudo isso? Então, muito da evasão escolar está aí, e ninguém estuda essa questão. Um efeito do além entrou entre nós. Então, muito da evasão escolar está também nessa opressão sobre a psique do aluno negro. Eu gostaria de ver estudos sobre isso, sabe? Nunca vi nenhum. E isso é muito importante. Se houver, por favor, me ajudem, me indiquem, porque eu preciso corroborar desses estudos, né? Aí nós vamos ter a deslegitimação do docente negro, do professor, né? Que é a praxis do a mim você não capacita. Vocês já pensaram nisso? O professor negro está constantemente nessa síndrome do Sidney Poitier em Ao Mestre com Carinho, né? Que é meu professor não. Claro que isso sempre, eu vou falar que sempre, isso de primeira não é consciente. Em muitos casos é consciente. É bem concreto e objetivo. Esse preto aí não vai ser meu professor, né? Mas inconscientemente, subjacentemente, isso é uma praxis. Esse cara não me ensina, esse cara não me capacita, né? Aí nós vamos enfrentar, como professores negros, o eterno questionamento da pertinência e da eficácia, né? Eu realmente tenho pertinência para ser o professor daquele alunado, eu tenho capacidade, eu vou ser eficaz, né? Isso faz com que o sistema de carreira e de vida da pessoa, do negro no Brasil, avance numa propositura contrária. Ou seja, quanto mais o negro avança na carreira, maiores são os obstáculos para ele ser desestimulado. Quanto mais ele progride, maiores são as pedras que começam a rolar sobre ele. Tenho certeza que todos os negros que estão me ouvindo aqui, que vivem a carreira profissional, sentem isso, né? Isso é a deslegitimação. Mas também, assim como ocorre com o discente, não basta deslegitimar o professor negro.
também é preciso invisibilizá-lo. Então, também tem a invisibilização desse professor. Estatisticamente, ainda é deficitária a presença do negro nos corpos professorais educacionais desse país todo. Recentemente, eu fui ver uma pós-graduação EAD da PUC, se eu não me engano, eu acho que era PUC. E eu tenho isso. Eu entro lá no portal, no site, vou no currículo, nos professores, né? E é ótimo quando ele é imagético. E a primeira coisa que eu fui procurar era quantos professores negros havia naquela pós-graduação. E, pasmem, não havia nenhum professor negro. Eu, na minha formação toda, nas minhas formações muitas, eu tive raríssimos professores negros na pós-graduação, né? Tudo bem que eu sou de época, eu sou um pouco mais antigo, eu espero que isso esteja mudando, né? Eu vou ficar muito feliz se me disserem aqui, não, Carlos, isso está mudando hoje, nesse momento. Mas na minha formação, isso foi desde da educação infantil até a educação nas graduações e nas pós-graduações, o professor negro quantitativamente é invisibilizado, né? Então, era o caso até de se pensar nessa questão das cotas também de professores negros, né? E sobretudo, nas pós-graduações, né? Quando eu falo pós-graduação, evidentemente, vocês estão entendendo que eu estou incluindo as especializações, mestrado e doutorado, né? E aí, isso se soma a um outro problema que eu já citei, que é a falta de teóricos negros reconhecidos e abalizados pelo referencial teórico clássico, né? Vocês todos que são da academia sabem, a gente vai fazer qualquer mínimo trabalho, ele não vai se sustentar se eu não tiver referencial teórico, se eu não referenciar minha fala com a de algum outro estudioso anterior a mim. Quantos teóricos negros nós temos hoje para fazer? Quer dizer, teóricos negros nós temos muitos, mas reconhecidos, abalizados. Já aconteceu comigo de eu discutir com um professor de uma pós-graduação, um artigo científico, no qual eu uso como referência algum determinado autor negro fora do cânone, e ele diz, mas quem é essa criatura? Isso não tem sustento nenhum. Você está inventando teórico. Isso acontece, né? E aí, evidentemente, isso se dá porque nós temos o quê, gente? Nós temos na educação, no sistema educacional, nós temos um gigantesco whitesplaining, né? Pegando esse termo do feminismo, que fala do mansplaining, nós temos na educação universal o whitesplaining, que é a voz caucasiana sendo a voz professoral e referencial preponderante, né? Nós não temos ainda um manancial de referencial teórico. E aí eu vou dar 2 exemplos nas minhas 2 áreas de atuação: pedagogia e psicologia e psicanálise. Difícil, né? Aí a gente vai para o terceiro item para o terceiro eixo, né? Que é a crença intrínseca nas áreas do saber permitidas, que é uma provocação totalmente minha, tá? Que vocês podem concordar ou não. Todo esse cenário de racismo educacional estrutural contribui para a solidificação de alguns ensinamentos e aprendizagens calcados no inconsciente racista social. Eu proponho esse pensamento, que nós temos um inconsciente racista social. Nós temos um inconsciente social racista, né? Em especial, essa estrutura arraiga a crença intrínseca das áreas do saber permitidas socialmente ao negro, né? E as áreas não permitidas seriam aqueles campos profissionais sustentados nesse inconsciente racista, que muitas vezes é consciente, que nós temos áreas de atuação permitidas e áreas de atuação que não são tão permitidas assim, né? Esse permitir ou não, no meu modo de ver, está ligado ao condão da tratativa direta, né? Os saberes que abalizam o cuidar direto do outro não são permitidos. Então, medicina, a psicologia, que são áreas onde eu preciso que o outro cuide diretamente de mim,
são as áreas mais interditadas, são as áreas mais problemáticas, onde você vai ter maior dificuldade de encontrar pessoas se permitindo serem tratadas por um médico, serem cuidadas por um psicólogo negro. Mesmo a enfermagem, você vai ter esse tipo de dificuldade calcada nesse inconsciente racista, nesse consciente social racista, né? Então, a gente vai ter, vejam se vocês concordam comigo, né? Eu sugiro aqui algumas dessas áreas que são áreas interditadas no inconsciente social racista, né? Que é a saúde, medicina, a psicologia, a fisioterapia, o direito, mas o direito já nas instâncias mais absolutas de decisão. Quantos desembargadores negros a gente tem, né? Em verdade, quantos juízes, né? Ainda são muito poucos, né? A engenharia, a arquitetura, né? E nós temos as chamadas áreas permitidas no inconsciente racista, né? Que são as áreas do entreter, né? Que é a arte, o esporte. Então, aí eu me conecto, só 5 minutos, meu Deus, tá bom. Me conecto com o que eu falei lá atrás, né? Que era... Por que eu comecei, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu rapidamente consegui algumas oportunidades, porque eu era o artista, né? O artista negro, então aí tudo bem, tá? O cruzamento das fronteiras entre as áreas, entre essas áreas permitidas e não permitidas, geram o pensamento automático, mas o que esse negro está fazendo aqui? Né? E aí nós vamos ter os currículos racistas silenciosos, né? Que são as disciplinas invisíveis, mas factuais, que não são ensinadas, né, na vida, mas que são vividas, sentidas na vida, né? Então, são disciplinas que nos são ensinadas subjetivamente, do tipo, aqui você não estuda, isso você não precisa estudar, nisso negro não atua, e isso negro não ensina. São as disciplinas que eu chamo disciplinas do currículo racista silencioso. Mas tem também um currículo racista concreto, objetivo, né, que é, por exemplo, a supressão da história da África nos currículos. Isso é uma atitude concreta de currículo racista, né, de supressão de currículo no currículo racista, né. A gente tem também como prova desse currículo o protagonismo da branquitude entre os personagens históricos estudados, né. Quando muito a gente vai ter... falando da minha época, a gente vai ter os heróis quilombolas, né, que são o resultado da resistência, mas, de modo geral, os heróis são brancos, né? Os livros didáticos permeados de configurações caucasianas, autores didáticos apenas brancos, né? Isso tudo faz parte desse currículo concreto racista, né? Então, e já começando a amarrar minha fala, prometo que já está terminando, então o racismo educacional estrutural, ele gera o que eu chamo de aprendizado racializado. Todo esse manancial do racismo estrutural educacional. Eu só rapidamente vi alguém falando de pergunta e resposta, eu entendi que as perguntas serão depois, né, que eu vou responder as perguntas depois, é isso, né, mas só para eu me organizar aqui. Então, esse racismo educacional estrutural gera o aprendizado racializado, né? O que seria esse aprendizado racializado? É o aprendizado condicionado por questões supremacistas de uma raça, né? O aprendizado do mundo é ditado pelas questões do interesse caucasiano. Então, nós temos um mundo com um aprendizado racializado, né? Essas circunstâncias não são comportamentos reflexos, tá? Então, por exemplo, só de novo pegando Skinner vai nos falar que existe o comportamento reflexo e o comportamento operante. O comportamento reflexo é aquele que é natural, que é espontâneo, o racismo não é um comportamento reflexo, ele é um comportamento operante, porque ele é resultado de um condicionamento sócio-histórico abalizado no racismo educacional estrutural, né? E os impactos no mercado de trabalho são enormes, porque você vai para o mercado de trabalho já eivado dessa estrutura educacional racista, né? Bem, eu vou fazer então as minhas considerações finais, né? Dentro desse cenário todo, para mim, a meritocracia é uma utopia. Como é que eu posso ser
merecedor, como é que eu posso dizer que eu alcancei isso ou aquilo, eu negro, por mérito, se a minha formação é resultado de uma estrutura de racismo educacional estrutural, que tem como resultado um aprendizado racializado. Então, a meritocracia aqui nesse cenário é uma utopia, né? E você, na verdade, recebe permissões silenciosas. Nós ainda vivemos um status em que nós recebemos permissões para estar onde estamos. Isso é aviltante, né? E quando qualquer coisa do nosso comportamento faísca ou gera ruído, acontece o que aconteceu comigo, o que eu comecei falando para vocês, né? Nós somos convidados a repensar a nossa postura, né? Então, a gente também precisa falar nisso tudo em psicoeducação. Os professores precisam ser formados para entender tudo isso também, para ter cuidado com suas posturas de racismo educacional estrutural. Quando isso não é cadeira, isso não é matéria, né, nos cursos de formação em pedagogia, nem de licenciaturas. Fazer o professor em formação tomar atenção sobre as suas atitudes que podem ser resultados de um aprendizado racializado, né? Eu vou terminar, então, citando Emicida, né, que nos diz que nós temos a manutenção do projeto de manter o povo preto distante do povo preto. Né? Nós somos o resultado desse projeto. Né? Nós nos mantemos distantes de nós e de tudo que é nosso por conta de um aprendizado racializado. É isso, meus caros. Acho que eu consegui falar no tempo, né? Obrigado. Obrigada, Carlos. Você vai voltar daqui a pouco para a gente fazer o debate. E tua fala me remete muito a que Frantz Fanon vem colocando para a gente. Frantz Fanon, a Aimé Césaire, não é? A questão das violências e como que a branquitude, essa estrutura racial, essa estrutura racista tem lutado para se manter no domínio dessa estrutura colonial, não é? Dessa percepção do corpo, da mente, do sujeito colonial. É um projeto de poder, né? É um projeto de poder. Exatamente, um projeto de poder. E como uma branca, uma negra, aliás, que também foi uma negra de dentro, porque eu não nasci negra. Eu nasci negra porque eu venho de um espaço, de uma família de negros. Meu pai era negro, minha mãe já não negra, né? E que nós não vivenciávamos uma questão de exclusão. Meu pai era um funcionário público, minha mãe também. Então, eu fui crescendo como uma pessoa branca. Uhum. Eu aprendi a ser negra. Eu me tornei uma pessoa negra pelo aprendizado que o movimento negro me proporcionou. Uhum. Né? Uhum. E ainda nos ensinamentos que Maria Firmina traz para as mulheres negras, para a literatura, para a nossa poética, né? Eu vou trazer Carolina de Jesus, Maria Carolina de Jesus. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer coisas do lixo. Foi a primeira vez que eu vi minha palavra falhar. Eu disse: eu tinha fé no Kubitschek. E a senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos. O nosso país, tudo está enfraquecido. No nosso país, tudo está enfraquecido. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos são fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa. E quando um poeta enfrenta a morte, e que o poeta enfrenta a morte, quando ele enfrenta a morte, os políticos sabem que eu sou poetisa. E o que o poeta enfrenta a morte,
quando vê, e que o poeta enfrenta a morte quando vê o povo oprimido. A partir dos versos de Carolina de Jesus, tão representativo para esse momento que vivemos, eu quero chamar o professor doutor Gabriel do Nascimento, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, terra que eu amo, doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo, foi professor visitante da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é autor dos livros Racismo Linguístico, Os Subalterrâneos da Linguagem e do Racismo, letramento editorial, Este Fragmento e Outros Poemas, e O Maníaco das 11h30, além de uma dezena de artigos e periódicos especializados. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso debate de hoje à tarde. Tu me alegras ainda mais, porque nós temos... estamos fazendo parte de um universo de retomada desses espaços de poder. Não é fácil, não é? Quando eu entrei no mestrado, aqui na Amazônia tem um negócio de morenice, né? Quando eu entrei no mestrado, que eu fui atrasada, entrando na minha aula inicial, o coordenador do programa disse assim, agora nós vamos ter negro no programa. Aí eu olhei para a turma, assim, eu digo, eu não estou vendo nenhum branco aqui, né? Porque o povo acha que o outro é sempre aquele. Eu digo, não, vamos conversar, né, sobre isso. Querido, seja bem-vindo. Vamos aqui continuar o nosso debate. Obrigado, Joana. Em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. Boa tarde especial para meu companheiro Carlos, que me precedeu, e dizer que não é... O avião está passando logo agora. Eu moro perto do aeroporto. Não é qualquer coisa estar num debate gigante como esse, no dia de hoje, que a gente teve várias intempéries, e é muito importante, muito valoroso ter uma militante do porte de Joana aqui nos dando as boas-vindas, trazendo Maria Firmina, trazendo Carolina Maria de Jesus, e apresentando, né, em detalhes aquilo que para nós é tão precioso quando a gente fala da área de linguagem, né? Que são as nossas práticas de linguagem, né, Joana? E aí agradeço de verdade a qualidade grandiosa de ter você como mediadora. Eu queria mandar um abraço para Marcelo também, que me trouxe aqui hoje. Obrigado por estar aqui. E assim, eu estava aqui do lado, pensando várias coisas durante a fala de Carlos, né? Em primeiro lugar, uma fala gigante, importante, bem pontuada, e que traz a importância desse encontro hoje, traz as contribuições de mais um homem preto no campo da psicologia ou psicanálise, e no caso de Fanon, psiquiatria, desvendando, digamos assim, alguns terrenos que esse campo e esses campos há muito tempo nos devem, né? Nos devem enquanto pessoas negras, no Brasil, no mundo, né? Onde a categoria, e aí Carlos pontua muito bem, de racismo sempre foi imposta ao psique negro como culpa dele. E aí, na minha fala, Joana, eu vou retomar um pouco disso para pensar educação de negros e negras no Brasil. Queria mandar um abração para a galera de Tomé Açu, dizer que eu estou aí em espírito, em verdade, aqui virtualmente. E aí, bom, as nossas falas são complementares à medida de que o que eu quero tratar é justamente como a educação no Brasil, como a área de letras no Brasil, como o estudo de linguagem no Brasil estão entrelaçados a uma história que cria ideologizações das formações históricas racialistas e produzem, porque o racismo não aí é importante que a gente não compare o racismo a uma ideologia do ponto de vista como o Ocidente vem tratando ideologias, né? O racismo, ele, na verdade, ele ideologiza tudo. Ou seja, o racismo, mais do que estrutural, ele é estruturante. Então, quando a gente trata o racismo, até pouco tempo, havia autores que se dividiam. Alguns autores tratavam o racismo apenas como viés da discriminação racial contra os corpos negros de traços negroides de cor escura, e havia os estudiosos que apenas viam o racismo como uma questão superada e, portanto, uma ideologia com a qual seria possível combater.
Pois bem, nós precisamos partir dessas duas dimensões que na literatura weberiana brasileira, no campo das ciências sociais, teve nomes como é o caso de Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, ou seja, uma série de intelectuais considerados clássicos na nossa literatura e que vão trazer a ideia muito forte, a ideia de pensar o passado da escravização e a abolição sem os negros. Isso gera, por exemplo, o problema do norte do Brasil, porque o norte do Brasil, o corpo negro é desidentificado. Muito provavelmente, uma pessoa da minha cor e dos meus traços, no norte, ela não vai se sentir negra, porque ser negro é uma categoria que tem que ser expurgada da história do Brasil, né? Tem que ser retirada. Esse é o projeto que está na raciologia do século XIX, por exemplo, naquilo que Célia Maria Marinho de Azevedo chamou de medo branco, para falar sobre as ondas negras, que é exatamente um momento importante de nossa história, e pouca gente vai falar de embranquecimento no Brasil, relembrando as raízes desse embranquecimento. Vamos lembrar que a população da Península Ibérica já é uma população profundamente miscigenada na branquitude, né? Ou seja, a gente também tem que falar dos brancos para a gente não perceber e não colocar os brancos no lugar universal que eles acham que ocupam, né? Ou seja, a gente tem que colocar, particularizar e dizer, esse branco não é igual àquele branco. Esse branco que veio para o Brasil, que estuprou, que invadiu, que procriou na violência, porque quem procria, e aí é assim que o machismo e o patriarcado são profundamente racistas. Ele cria a figura da mulher que procria, mas não é a mulher branca que procria. A mulher branca é para ter o herdeiro. A mulher negra é considerada para ele a que procria. Mas, na verdade, quem procria é o Estado patriarcal branco. Esse é quem procria. E ele procria para que sinalização? Para uma dominação, para que esses povos não tivessem condições. Porque quando você procria, você cria a esteira da morte, da consequência de que aquelas pessoas, tem pessoas da sua linhagem, e essas pessoas têm que lutar pela liberdade dessas pessoas dessa linhagem. Vamos lembrar que nós, mesmo com os brancos procriando populações mestiças, já no início do século XVI, XVII, você tinha populações que eram escravizadas, filhos da própria pessoa que tinha estuprado a mulher negra e mantinha aquela criança como escravizada. E vamos lembrar que a lei do ventre livre é uma das últimas leis abolicionistas no Brasil. Ou seja, a posição de morte e de ligação dessa linhagem para com um povo que não era negro no continente africano, porque é um povo, a palavra categoria negro é uma categoria criada em cima desse corpo, de várias comunidades múltiplas, de várias comunidades multiétnicas, de várias comunidades multinacionais. Afinal de contas, até o acordo político entre a grande rainha Ginga de Angola para acabar com a escravização naquela região, você tem uma forte escravização de povos de grupos banto. Para depois que isso acaba, você tem uma forte escravização e dominação de grupos que os portugueses, que esse é o nome do colonizador, lá na costa, sobretudo em Serra Leoa, chamava de anagôs. Né? Na verdade, não são anagôs, são quetos, são diversos outros povos, mas os quetos a gente conhece mais. Então, nós temos no Brasil uma miscigenação de vários povos Jeje-Nagô, e do ponto de vista linguístico, uma miscigenação de vários povos de grupos banto e grupos iorubanos. Os iorubanos vindo de lá, do oeste africano, e do lado de cá, onde era a antiga civilização de Angola, da grande princesa, rainha Ginga de Angola, você teve um tráfico que parou. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando porque muitas vezes nós deixamos de perceber a importância de como o nosso povo, embora hoje politicamente nos reconheçamos como negros e negras, a gente precisa entender a grandeza pré-colonial. O legado pré-colonial dos povos africanos, que continua de várias formas, é um legado que nos ajuda a compreender
esse intento de branqueamento no Brasil. Porque o intento de branqueamento no Brasil gera uma política de morte para o povo escuro, para o povo de traços negroides, para o povo que está na linha da morte. Pois bem, falar de educação no Brasil nos leva a falar, portanto, de uma literatura na área de educação que tem comprometido diretamente o corpo negro com um lugar de invisibilização. Eu falei essa semana em outro lugar que mesmo as comunidades indígenas passaram por políticas daquilo que Eduardo Said chama de instrumental do branco. O branco, quando ele invadia e supostamente civilizava uma dada comunidade, a primeira coisa que ele fazia era apagar todo vestígio de linguagem. Né? Quem lembra isso é Alastair Pennycook, Gabriela Veronelli, uma série de autores lembram isso. Mas, no caso do Brasil, não só apagaram, né? Mas eles, mais do que apagaram, se apropriaram dos vestígios de linguagem e desidentificaram os corpos negros usando os corpos indígenas usando essas linguagens. No caso do indígena, que eu estou falando aqui, ainda houve uma tentativa de aproximação desse instrumental à sua cultura por meio da assimilação. Mas do ponto de vista do negro, não. Os negros, que não eram negros no continente africano, estamos chamando de formas correlatas nesse mundo moderno que não há saída, vão chegar diretamente para o trabalho. Muitos vão chegar muito adoecidos, vão chegar com inúmeros problemas de saúde e vão começar a ser tratados como hoje qualquer pessoa que vá numa fazenda, numa roça, vai ver sendo tratado um animal de carga. Da mesma forma horrorosa, horrenda, que é tratado um animal de carga, é a forma visceral, horrorosa, que é tratado um corpo negro da colonização. Então não há, durante 380 anos, não há qualquer discussão ou qualquer tentativa de trazer o negro para o mundo da educação. Já no final do século XVIII, você vai ter as primeiras populações, vai ter um conjunto grande de populações forras, que eram pessoas que conseguiram, através das irmandades, através do trabalho, ou seja, através do próprio negro fazendo a reparação do negro, a sua possibilidade de adentrar os espaços educacionais, como, por exemplo, no caso do século XIX, os irmãos Rebouças. Né? Isso gera um grande adendo para a gente. Né? Toda a política educacional brasileira, que hoje é falada, mais do que racializada, ela já é racializada. Ela já não tem a presença negra nunca, porque até a presença indígena, como eu disse, lá desde a Companhia de Jesus, há uma dada presença de tentar domesticar o corpo indígena. O corpo negro é para ser morto, é para trabalhar até morrer. Né? Então, a gente está colocando a complexidade dos dois para dizer que nós temos que tratar rapidamente das formações históricas para pensar a educação no Brasil. No século XIX, houve uma concepção de surgimento, essa concepção que nós temos chamado de branqueamento, nós temos que debater a fundo. Esse tal medo branco que é construído no Brasil, ele gera um mulato. O mulato, que é uma palavra que hoje nós temos defenestrado, não utilizado, mas vários autores sérios e sérias que se debruçaram sobre o mulato, como autores, inclusive, mestiços, né? Como é o caso de muita gente que foi desidentificada, Joana, ao longo da história, que não se reconhece como nada, né? Não se diz negra, mas também não é branca. Né? Nesse limbo do branco, mas tem traços negroides e etc. Muita gente séria que se debruçou sobre isso mostra, por exemplo, que o mulato ajudou a criar no Brasil uma concepção de que o Brasil tinha criado uma outra formação de personalidade para superar o negro do ponto de vista das habilidades de inteligência. E, por outro lado, havia aqueles e aquelas como Silvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues, que enxergavam que, na verdade, esses eram negros. Então, percebam que coisa a criação do mulato gera no Brasil. Existe um corpo de branquitude que está totalmente ligado às teorias raciológicas do século XIX, e continua olhando, eu não me engano não, viu? Então, esse é o cara que fala com aquele motoboy de São Paulo, que me parece um homem branco mestiço, já vindo de gerações e gerações de branqueamento, e ele vai ser racista com aquele homem, porque ele é branco. Ele é branco, e a concepção dele de branco no Brasil o faz marcar todos aqueles que para ele não parecem branco.
A linguagem é muito importante porque a gente está falando de políticas educacionais. Então, durante 380 anos, as políticas educacionais desse país foram feitas de branco para brancos por brancos. E essas políticas vão gerar concepções de formações ideológicas, como eu disse, o racismo gera formações ideológicas, que também são formações linguísticas. Clóvis Moura, por exemplo, tanto na dialética radical do Brasil Negro, ou nas rebeliões da favela, ou então o negro de bom escravo a mau cidadão, ele vai mostrar exatamente isso. Muita gente até hoje acredita piamente que a escravidão acabou no Brasil por causa de um abolicionismo do século XIX. Com todo respeito às camélias do Quilombo, do Leblon, ou aos quilombos e fazendas abolicionistas do Oeste Paulista, a escravidão acabou no Brasil porque houve prejuízo à atividade escrava pelos próprios escravizados durante 380 anos. Então, esse país que recebeu quase 4 milhões, quase mais de 4 milhões, o número sempre é atualizado, é um país que, na verdade, é genocida, mas é um país que as próprias populações escravizadas deram um basta nessa condição histórica de escravização. Outro aspecto fundamental que as elites brancas do século XVIII e XIX vão criar, que nós temos que combater visceralmente, é a concepção de racionalidade. Nesse país figura uma concepção de que o trabalho livre é racional versus o trabalho escravo e racional. Muita gente vai cair nesse besterol dessa ideologia. Mas não caiam. O trabalho livre, o dito trabalho livre na Europa, nunca foi racional. Ele é racionalizado para que os corpos brancos possam sobreviver. Mas o trabalho escravo também é racionalizado para que os corpos negros possam trabalhar até morrer. Por que é problemático colocar o racional em um ponto e irracional em outro? Porque a gente está falando de 2 pontos que são racionalizados e a gente tem a concepção de que o branco é igual ao racional e é igual ao trabalho livre. O negro é igual ao trabalho irracional, que é igual ao trabalho escravo. Ou seja, quando a gente trata isso, a gente vai cair no mesmo problema da modernidade que criou a categoria escravo. Que os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, nunca se marcaram como escravas e como escravos. Que tinham culturas muito diversas. Vocês podem consultar isso no grande trabalho de Cheikh Anta Diop, por exemplo. Vocês podem consultar isso no trabalho de diversos teóricos africanos falando sobre a África. Líderes africanos desde sempre, mostrando que havia no norte da África, que é diferente do oeste africano, que é diferente do sul-africano, que é diferente do sudoeste africano, que sempre teve civilizações muito diversas entre si. E a gente não pode, portanto, aceitar que essas populações, que também tinham trabalho escravo, ou seja, não é mentira que as populações, antes da chegada dos europeus, tinham trabalho escravo, mas o trabalho escravo, a escravidão, não é nem de longe comparada com a escravidão comercial. Era a escravidão que existia na Grécia. No mundo europeu branco também havia escravidão, né? Afinal de contas, os eslavos que estavam lá na região não africana começam essa tradição dessa palavra que nós conhecemos como escravo no latim. Então, se a gente tem essa concepção, a gente não pode se iludir de comparar 2 formações históricas. Uma, que é aquela de escravidão de guerra, em que o escravizado de guerra não é vendido, não é comercializado, não é tornado coisa e coisificado, com uma tradição que vai colocar apenas povos de tez escura, traços negroides, cabelos crespos dentro de um navio tombeiro para tombar no Oceano Atlântico, causando uma grande dissipação das identidades de ancestralidade que Marcelo muito bem colocou na fala dele, que tem a ver com a educação tratada. A educação no Brasil é uma coisa interessantíssima, porque para além dessa história de exclusão, povos malês ou alçais têm uma grande tradição, sobretudo aqui na Bahia, aqui em Ilhéus, aqui perto de mim, aconteceu a primeira greve de trabalhadores do Brasil, uma greve negra, que aqui é no Rio do Engenho, no Engenho de Santana, aqui poucos quilômetros de mim, na zona rural de Ilhéus, onde povos alçais e malês
sequestraram a fazenda e mandaram um conjunto de demandas para o rei de Portugal. E muitas vezes a gente vai narrar a história do trabalho. Veja que eu acabei de desconstruir o trabalho livre do escravo. A gente só pega o trabalho a partir do trabalho livre. Se a gente continuar com essas categorizações, as pessoas negras não vão ser incluídas. E nós vamos continuar com as marcações de classe e raça que Sérgio Buarque de Holanda, que Gilberto Freire utilizavam. Eu quero falar da linguagem, para encerrar minha fala, adiantando que é preciso pensar como a linguagem está entrelaçada na educação, na política educacional, na forma de representação do negro nesse momento atual. Nós tivemos avanços inarredáveis e também inenarráveis desde os anos 2000, né? Graças, sobretudo, à Conferência de Durban, a gente teve avanços como a política de cotas, a gente teve avanços como a Lei 10.639, 11.645, a gente teve avanços importantíssimos nas diretrizes nacionais que não vêm sendo cumpridas nas universidades, né, diretrizes para o ensino superior. Né, de vez estava ouvindo a fala de Ione, nossa querida Ione, e ela estava falando justamente sobre isso, mas nós hoje temos agentes públicos que continuam racializando e chegou a nossa hora de racializar. Nós racializarmos não quer dizer a mesma racialização dos brancos, porque os brancos, quando racializam, eles racializam para acrescer a branquitude no espaço de branquitude, onde só tem brancos e a política é branca, e ele não vai chamar aquilo de branco. Ele não precisa chamar aquilo de branco. É exatamente por isso que nós temos que criar nossos códigos de racialização. O racismo linguístico, ele vem nessa direção, mas ele vem ainda como um catálogo, como um trabalho preliminar, como um trabalho de um jovem, não sou mais tão jovem assim, estou chegando aos 30 anos, mas, enfim, comparado aos nossos, com a trajetória mais importante, aguerrida, que eu tenho que respeitar, um jovem no sentido de que eu tenho muita coisa a aprender. Então, nós temos que criar pactos para que a gente compreenda nesse campo da educação como nós vamos parar, não aceitar mais que os parâmetros curriculares nacionais vejam como transversal falar de raça e racismo em sala de aula. Não pode ser mais transversal. Nosso grande avanço tem que ser para tornar a curricularização um espaço de atuação de corpos negros. E eu vi que alguém aqui ficou falando, colocando o espaço do lugar de fala. O lugar de fala é uma conquista que o povo negro, a duras penas, tem conseguido. Mas nós precisamos racializar o locus de enunciação, que é onde o branco é construído. Racializar o locus de enunciação para que o branco seja produzido como algo que não possa se retirar de sua linha de ligação com a branquitude. O branco precisa, a todo momento, ter a sua linha de ligação com a branquitude lembrada, trazida e colocada, retificada e, de certa forma, sempre reproduzida para que ele esteja no lugar onde ele possa sempre ser questionado, sim. Se os corpos brancos não puderem ser questionados, essa talvez seja a única política de reparação que pode ser a política de reparação para outras políticas. Nós estamos na universidade onde as cotas foram tão questionadas, né? E o sucesso das cotas fez muita gente que foi contra as cotas não falar mais nada e não fazer autocrítica. Devemos perguntar para nossos colegas, por que vocês querem tanta autocrítica de setores da esquerda, de setores do Brasil, e que gostariam de ter autocrítica nossa? Não se enganem, Joana, Carlos, todo mundo que lutou pelas cotas no Brasil. Se as cotas tivessem falhado, nós estaríamos aqui fazendo autocrítica. Nós estaremos aqui nos humilhando no debate social para dizer, é verdade mesmo. A universidade reduziu seu nível, a universidade fracassou, tem traficante nas universidades com muita violência, com muita polícia, não sei o que lá. Não se iludam com nada disso. Ou seja, nós iríamos estar aqui falando da narco-universidade. Imaginem um futuro como esse, mas nós provamos o contrário, sabe por quê? Porque o movimento negro educador no Brasil, embora, como diz Kabengele Munanga, ele lide muitas vezes com a tentativa, ele reproduza muitas vezes aquilo que Fanon foi tão duramente contra, a psicogênese,
né, Carlos? Fanon e o Luana. Fanon é um crítico da psicogênese, né? Também a gente não pode ficar aqui acreditando que é correto mesmo que as pessoas negras só possam melhorar de vida quando estudem. As pessoas negras que começaram a entrar na escola em 1920 em diante, por exemplo, só possam melhorar de vida quando estudem. As pessoas negras têm que melhorar as suas vidas e combater seus flagelos em quaisquer lugares. E aí o movimento negro educador é importante. Obrigado, Marcelo. É importante porque ele vai ressuscitar diversas vezes esse pensamento para dizer, olha, as pessoas negras, não é que as pessoas... E aí é importante que a gente agora preste contas, traga uma visão crítica, para não chamar de autocrítica, porque eu não vou fazer autocrítica sobre os nossos mais velhos e nossos mais velhos, mas agora a gente pode falar. Se o movimento negro venceu no Brasil. Mas ele venceu, sabe por quê? Porque as pessoas pretas do Brasil, elas enxergam sim, temos que começar a trazer isso para o debate público, elas enxergam sim a educação como uma saída. Ainda que não seja a saída das saídas. Ou seja, nós podemos pensar em Paulo Freire, trazer Paulo Freire para o centro do debate, mas nós não podemos universalizar a ideia de que a escola é a salvação para uma sociedade esburacada nos males do racismo. A educação é um lugar, mas sem a reforma agrária, sem a reforma política, sem a reforma urbana social, tendo o povo negro no centro, a educação ela vai ser um lugar de reprodução do status quo, um lugar onde professoras e professores, nós mesmos, vamos sofrer muito na política higienista, porque é o lugar onde você divide a escola para negros, porque é assim que acontece, todo mundo que é da educação aqui sabe muito bem que essa coisa acontece, quem é professor a todos no básico sabe que acontece, a sala com maioria negra, e qual é o lugar que você coloca dessa divisão? O lugar não precisa ser racializado, porque ele está racializado pelo branco. Coloca, aqui em Itabuna, uma cidade aqui do lado, tem 3 escolas grandes. Uma escola é daqueles que dão certo. A outra escola é daqueles que chegam de bairros periféricos, como Daniel Gomes, Maria Pinheiro e etc. De maioria preta extrema. Não é que não estuda negro na escola dos que dão certo. É porque na escola dos que dão certo, estuda uma pequena classe média embranquecida ou branqueada, que vem daquele bairro ali, que não precisa se preocupar com comer 3 vezes ao dia, que não precisa se preocupar com estudar sem trabalhar, né? Porque o corpo negro no Brasil tem que trabalhar, e aí é óbvio, e dentro daquela escola que eu dei aula, que é a escola mais branqueada, os mestiços no Brasil, brancos, até mestiços negros, que no Brasil vem sendo branqueados, estão numa ideologia de branqueamento sem fim, vão se vangloriar de dizer que aquela escola que dá certo versus a outra que dá errado. Mas por que a outra dá errado? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre essas coisas. E a outra, não é que a outra dá errado, mas também a política de divisão de professores, como bem lembrou Carlos, coloca os professores nessa escola, aqueles professores que não têm tradição na educação privada, como se ter tradição na educação privada fosse um diploma. Nós somos professores, muitas vezes, que lutamos, temos mestrado, doutorado, pós-doutorado, e muitos já atuam na educação básica, mas mesmo os que não têm, porque não é título nesse lugar que vai falar sobre ser professor bom ou ruim. Mas eu só estou dizendo que a educação pública no Brasil, ela não precisa se pautar na educação privada, que é branca, para ela dizer que a educação pública vai dar certo. A educação privada no Brasil, ela é um lugar de brancos mestiços e brancos, que são pessoas que não podem ser valorados numa meritocracia, porque eles têm tudo. Eu dei aula em educação privada, eles têm tudo. E o racismo linguístico, do qual eu venho falando, trazendo, ele é um racismo que nos traz para a ideia de que a linguagem produz sujeitos, linguagem e história, e é produzida pela linguagem, pela história e pelo sujeito. E a gente é produzido pelo sujeito e pela história, perdão. E a gente muitas vezes se perde nessa discussão quando a gente acha que a discussão é só de nomenclatura. E aí eu queria dizer para vocês, se fosse só de nomenclatura, não estaríamos morrendo. Acreditem. No momento que nós começarmos a parar, agora mesmo saiu os dados do desemprego. As pessoas pretas e pardas no Brasil ocupam o primeiro lugar. A nossa briga por nomenclatura é uma briga terminológica pela vida. É a terminologia do corpus que tem corpo.
É a terminologia do corpo roubado pela colonialidade que precisa ser recuperado, trazido, forjado. E aí, assim, eu quero terminar agradecendo a galera de Tomé Açu da UFRA, a Marcelo, meu amigo Marcelo, e dizer assim, ser iniciado aqui por Joana e por Carlos, me dá muita força, me dá muita esperança, porque embora eu fale como um velho de 80 anos, bastante rancoroso e bastante com a cabeça parece que desesperançosa, eu tenho muita esperança. Eu sou ao mesmo tempo tristeza e esperança. Agora, eu não sou do tipo de boísta, good vibes, que vai para os lugares e tudo vai melhorar. Não, nós precisamos continuar lutando por condições históricas para que tudo melhore. Obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento, obrigado por ter Joana e Carlos aqui e ter essa mesa nessa tarde e termos lutado tanto para que essa mesa existisse entre intempéries, porque eu mudei de cidade, o Marcelo ficou sem acesso aí na Federal Rural, e, enfim, nós realizamos, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Sensacional, Gabriel. Sensacional, maravilhosa. Quem ainda não tinha entendido o que o Chico César fala, né? Pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos, é isso aí, olha aí. É a propriedade, é a recuperação, é a memória, é a garantia do lugar de elaboração, de subjetivação, lugar de posse, lugar de fala do povo preto, com a propriedade, com um locus educativo que o movimento negro nos proporciona, porque é o movimento negro que vai trazer todas essas questões que a historiografia, que a sociologia, que a psicologia colocou para debaixo do tapete. E a gente vai trazer com os nossos corpos, com as nossas memórias, com os nossos ensinamentos, com a história dos nossos ancestrais, onde quer que estejamos. Né? Esse lugar da produção do conhecimento, essa disputa de espaço na educação. Gabriel, parece-me que tu passaste um tempo aqui com a gente, né? Te referes muito a Tomé Açu, e Carlos está vivendo agora conosco. Nós temos uma dificuldade muito grande, o Pará ainda, a Amazônia ainda tem uma dificuldade muito grande de entender e aceitar a efetiva participação da população negra na formação desse território. O estado do Pará, na última contagem populacional, se autodeclarou com 78,4% da sua população preta e parda, como assim que é chamar o IBGE, né? Preta. Aí a gente pergunta, onde estão os negros dessa sociedade? Onde estão os negros na Amazônia, né? Nós estamos aqui, nós estamos, né? Precisamos identificar as nossas narrativas, precisamos identificar a poética deste povo que constitui o território, e isso é muito importante nessa questão educativa. E aí eu vou passar para um questionamento que a Michele faz em relação a como que a temática das relações étnico-raciais, educação, psicologia, ela é tratada em muitos espaços em nível somente de um professor ou de professores que são afeitos à temática, ou professores que são do movimento negro, ou professores que têm a formação, né? Ela diz o seguinte, que essa referência, o assunto é geralmente tratado por esse tipo de professor. Aí eu queria que vocês comentassem. A Cristina Cris Cunharana, ela está lá em Magalhães Barata, ela é minha cunhada, inclusive. Magalhães Barata é uma cidade que fica ali, depois de Castanhal, Igarapé-Açu. Castanhal tem a Silvane, que está lá acompanhando. Silvane, não. Filmara, acompanhando a gente. A Cristina diz que nós precisamos recuperar a história e memória do povo negro, recuperar e valorizar esse conhecimento ocultado, negado e espoliado na educação brasileira.
E tem um último comentário, uma última pergunta. Tem um comentário, pergunta que eu gostaria que vocês tratassem. Estou falando muito rápido. Do Eduardo. O Eduardo pergunta: mas branco pode falar reflexivamente sobre o que não passou? Ter direito de fala e autonomia sobre a questão do racismo? Até falei para ele lá uma coisa. Agora que vocês comentem. E, por fim, a Michele ainda pergunta se questionar os negros sobre determinados conteúdos, como se só ele soubesse, como só ele coubesse a reflexão, como racismo, se enquadra nesta ideia do racismo invisível, escamoteado. Ou seja, eu acho que Michele vai falar sobre, está perguntando sobre só ao negro cabe a essa discussão. Se o branco não sentiu racismo, ele não pode falar sobre o racismo? Olha, bastante contundentes todas essas colocações. Né? Sua, Carlos. Oi? A pergunta é toda sua. Esse velho debate sobre o local de fala. Né? Então, assim, não sei se eu não estiver respondendo a contento, você me corrige, tá, Michele, que eu tento repensar o que eu falei. Bem, quando a gente, evidentemente, quando fala de local de fala, a gente está falando de local de vivência, né? O local de fala está atrelado ao local de vivência. Então, eu tenho vivência para falar com profundidade sobre a questão da negritude, porque eu tenho local para falar com profundidade da negritude, porque eu vivencio isso, né? Então, eu sempre me lembro, tem um trabalho, um artista maravilhosa chamada Vitória Santa Cruz, que tem um trabalho que é dos anos 70, que me marcou de uma maneira indelével, que é o Gritaram-me Negra, né? Que eu acho que talvez acontece com muito de nós, né? O momento em que te gritaram negra, né? Que te gritaram negro. Porque ainda tem isso, tá? Ser negro no Brasil também, eu acho que até corroborando um pouco com a fala do Gabriel, gigante é você, Gabriel, é uma questão também de a gente se adonar disso, tá? A gente trazer isso para nós e trazer esse local de fala para nós. Então não é que o branco não possa falar sobre o racismo. Eu sou do entendimento de que o branco tem muito o que falar, a gente tem que chamar esse povo para a gente debater muito. Só que o que é complicado é nos ensinar, é nos determinar o que é o que não é nos corrigir sobre questões que são da nossa sensibilidade intrínseca. Eu não sei se eu estou respondendo a contento. Eu entendi a tua pergunta nesse sentido. Então, tudo que a gente fala sobre, pelo menos o que eu falei, sobre os currículos negros, sobre a invisibilização, deslegitimação, tem a ver com esse projeto de poder branco, de nos anular, porque é um projeto de poder, entendeu? Que interessa a uma estrutura social. Não é? Então, não sei se eu te respondi a contento, tá? Você quer comentar, Gabriel, também? Eu vou, na verdade, eu só queria dizer o seguinte, Michele, eu também não sei se eu ao contrário de Carlos, Carlos é muito mais elegante do que eu, embora eu tente ser elegante respondendo. Ao contrário de Carlos, eu estou muito cansado de ser perguntado sempre se as pessoas brancas podem falar sobre o racismo. Quem é que está impedindo elas de falarem sobre racismo? Ninguém. Elas só não podem mais continuar falando para todo mundo, ou pelo menos ensinando as pessoas negras o que é racismo. Veja, eu, Joana, Carla, acredito que nós somos a mesma coisa. Ontem eu estava aqui aqui em reunião com um projeto de outro país que eu tenho aí, estou aí num projeto de outro país. E aí tinha um rapaz do Marrocos, da minha cor, que é meio miscigenado como o Brasil, né, muito miscigenado como o Brasil, e como Marrocos, para quem não sabe, fica no norte da África, né? E tem uma política de branqueamento ainda mais radical do que o Brasil. Ou seja, os mestiços lá, acabou essa tradição, eles são árabes, eles não são negros.
né? Porque nunca foram negros, gente. Também nunca foram negros, né? A colonização que tornou as pessoas negras, né? Veja, a gente está sempre discutindo sobre o viés do panorama do branco. E aí, assim, ele ficou um pouco incomodado com a reunião que eu estava tendo com pessoas de outro país. E, assim, ele várias vezes se meteu na discussão para dizer, não existe racismo. Ele falou várias vezes que não existia racismo. Ele botou várias formas. Você acha que eu ia ensinar para um irmão árabe do continente africano, do Marrocos, miscigenado, que no Brasil é um brasileiro miscigenado, qualificado entre os pretos e pardos? Você acha que eu ia dizer para ele que era racismo? Eu debati. Quer dizer, nem para ele eu tenho que... Quer dizer, não é que a gente tem que falar, eu tenho que estar ensinando as pessoas. Então, o problema do branco é esse. O branco, ele não quer falar sobre racismo. Ele quer ensinar o que é racismo. Ele quer ensinar a sua visão de racismo. Então, naquele momento, eu até conversei com ele. Ele falou, não existe racismo, existe maldade. Ele falou isso. Aí eu falei, a maldade é racismo. Aí, brincando e tal, rimos. O outro rapaz, um homem brasileiro, baiano, homem de cor escura, brincamos. O outro concordou mais comigo. O outro que é brasileiro concordou mais comigo. Ficou ali aquele clima, aquele contrato. Assim, então eu não posso, naquele momento, fazer seu palestrinha. Vamos parar agora. Os dois vieram cuidar da internet. Vamos parar agora para a gente debater e eu ensinar a vocês o que é racismo. Peraí, você está aí na casa? Não, gente, pelo amor de Deus. Então, o que a gente não quer é o que Carlos muito bem chamou de whitesplaining, que é... whitesplaining é isso, na verdade é isso. Agora, tem uma outra coisa que a gente quer que as pessoas brancas façam e elas não fazem. Que elas, ao invés de falarem sobre racismo, que elas falem de racismo com suas comunidades brancas. Se elas querem falar tanto para a gente, os brancos, na universidade, na reunião de departamento, no camarote, no apartamento da família, no jantar de Natal. Bom, se gravem, eu acho até interessante, se gravem falando sobre isso, se gravem. Agora eu estou com vaga aberta no mestrado aqui na universidade. Se eu pegar uma pessoa branca para orientar, que ela já saiba que ela vai estudar branquitude, né? Então, assim, ou seja, se ela pode falar de racismo, pode, mas ela vai falar de racismo em quais condições ela vai falar de racismo? Vai falar de racismo em todo lugar? Vai chegar na praça, na feira. Imagina a gente fazendo feira, que coisa feia, ali na feira. Então, assim, há um limite que as pessoas negras sabem. Eu não vou ensinar uma mulher negra o que ela sofre no Brasil. Eu posso debater com ela pode trazer o debate, a gente vai debater. Mas o problema é que essas pessoas não querem falar sobre racismo. As pessoas brancas querem ditar os rumos dessa conversa. E aí, justamente, onde entra a importância do lugar de fala. Ou seja, se eu não acho lugar de fala o aspecto mais importante para a gente entender essa discussão, no sentido de que só ele não basta, né? Porque as pessoas brancas fazem exatamente isso, Michele. Então, se não é meu lugar de fala, eu não vou falar sobre isso. Não! É justamente porque você deve falar. Exatamente. Você cala as pessoas. Então, você tem que falar. Mas, por outro lado, eu acho que tem que racializar o local de enunciação dela. Dizer assim, onde ela anda, com quem ela anda, quantas pessoas estão nos lugares onde ela anda. É exatamente isso. Então, eu digo que eu não estou mais com paciência, no sentido de que as pessoas brancas, elas parecem que estão querendo se encontrar numa discussão de onde elas não saíram. As pessoas brancas continuam nesses lugares. Vamos lembrar, só para terminar, vamos lembrar de Lilia Schwartz, que o povo disse que estava cancelada, e dia desse foi para Roda Viva, está lá no Roda Viva, respeitadíssima mais do que nunca, talvez. Exatamente. Né? E que em determinado momento nos ajudou a pensar essas relações raciais no Brasil de uma forma mais crítica, né? Então, nós estamos já nos encaminhando para o final. Que tarde maravilhosa, né? São muitos anos, né, de formação de mentes embranquecidas, mas, como diz Fanon, a gente experimenta as dores mais profundas que o racismo nos coloca, né? Mas, de forma magnânime, a gente ressurge. E esse ressurgimento, ele é o ato educativo que o movimento negro nos ensina. Eu vou sempre chamar o movimento negro, porque é o movimento negro que põe a discussão no debate, na ordem do dia.
Então, a gente tem um lugar de enunciação, né? Que é a luta do movimento negro, é a luta dos negros em movimento, dos territórios de resistência, como as comunidades quilombolas, e aqui, em nome da Valdirene Castro, eu quero saudar esta tarde, que é uma professora quilombola, que está lá no Moju. Valdirene está aqui conosco. São as casas, os espaços de manutenção da tradição da matriz africana, muito interessante o ensinamento desses espaços, porque eles estão aqui a nos educar sobre uma outra possibilidade humana, né? Sobre uma outra possibilidade de humano não deslocado do cosmos, é humano cósmico, porque a colonialidade retirou essa possibilidade de nós nos entendermos enquanto elementos da natureza, e aí a gente vê a Amazônia pegando fogo, aqui na estrada pegando fogo, e parece que esse fogo não vai nos atingir. Atingindo o rio, a mar, está nos atingindo profundamente, né? A live está bombando, como dizemos aqui, tem muita gente de fora. A Rafaela Carneiro está acompanhando a live direto de Cuiabá. Eu quero só aproveitar uma coisa rapidinho, viu, Gabriel? Não, querido. Eu nem sempre sou assim tão elegante como você gentilmente falou. Aqui, por exemplo, tem a Ellen Silva, que está acompanhando a gente. Ela me conhece da minha mídia social, sabe que às vezes a gente perde a paciência mesmo, né? Porque eu acho que chega a momentos em que se torna tão vexatório, a postura da pessoa não negra se torna tão vexatória que eu não consigo manter elegância nem paciência, e aí a gente tem que descer certas lenhas, sabe? É porque tem dois espíritos, né? Eu vou escrever sobre isso depois, eu queria muito escrever sobre isso. Tem dois espíritos, o Malê e o Nagô, né? Exatamente. O Nagô a gente vai utilizando até onde pode. Exato. A gente mete a faca e acaba com a coisa. É bem isso. Eu sou dos malês, meu irmão. Ganju, não tem esses negocinhos, sabe? A gente, de vez em quando, eu consigo controlar o espaço. Um dia desse mesmo, eu estava num debate desse na mídia social, e aí eu falei, aí a pessoa não negra vem dizer: Carlos, eu entendo toda a sua dor, toda a dor da raça negra, mas eu digo, não, você não tem esse mais. Porque você não entende, você pode ser muito empático ou muito empática, mas não parta do princípio dessa construção. Eu entendo perfeitamente, mas não é assim. Não é isso. Não há essa compreensão, é totalmente nossa. É uma circunstância de vida, né? Então a gente vai encaminhar para os finalmente, né? E, Carlos, eu fico muito pé da vida quando eu digo, eu sou uma mulher negra. Aí vem alguém e diz, mas tu nem é negra, tu é morena. Aí, companheiro, não tem delicadeza, não é? Mas já tô assim, acostumado com a minha indelicadeza frente a essas agressões, porque são violências, não é? Então não dá mais para a gente não responder às violências, porque nossos corpos são vitimizados a todo instante, a todo momento. A gente não pode entrar num espaço que os caras querem cacetar a gente. Então a gente vai... Eu não tenho mais a paciência na Go, né? Eu acho que eu nunca tive. Na feita que eu aprendi a ser negra, maninha, uma lei veio aqui, ó, tan. Então, eu vou logo agradecer, né? Foi muito prazerosa essa tarde. Olha, Gabriel, eu não quero nem saber, mas eu vou te encontrar aí na Bahia. Vem encontrar. Vem pra Bahia. E tu vem voltar aqui pra gente ir lá em Salvaterra, lá no Marajó, pra gente tomar um banho de água. Vamos, eu tô louco pra conhecer essa praia do Marajó. Bora, que eu sou ela do Marajó. E o Carlos já tá por aqui. A gente, assim que passar o coronga, a gente vai lá. Então, meus amores, obrigada. Foi um prazer com você, Carlos.
É só uma coisinha que eu queria falar rapidamente. Primeiro, agradecer também ao Marcelo, que é maravilhoso o convite, e só deixar aqui uma provocação. Negros e negras, formemos elos, né? Formemos correntes entre nós, puxemos uns aos outros para frente, sabe? Procuremos mais a nós mesmos nas mídias, nos sigamos mais, nos compartilhemos mais, sabe? Saiamos desse projeto de imposição caucasiana que faz com que a gente se desmereça uns aos outros. Então, sejamos mais estejamos mais juntos, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer também Joana, que é minha parente de tudo, até de sobrenome, Joana Carmen Nascimento. Carlos, foi um prazer te conhecer hoje. Eu, na sua fala, vendo você falar de redes sociais, é muito bom ter a sua cara, as nossas caras das redes sociais. Eu fui lá e eu vi que eu não te seguia, e aí, mas é porque nas redes do Facebook eu sou mais profissional, mais assíduo, né? O Instagram estou sendo agora, e aí, assim, mas que bom ter você por perto, que bom te seguir, te acompanhar, e que a gente vá nessas parcerias, Carlos e Joana, a gente vá fortalecendo o nosso povo e a individualidade, as possibilidades de individualidade também do nosso povo, que esse tem que ser um grande projeto coletivo nosso. O nosso projeto coletivo não é criar um negro abstrato, enquanto há várias diferenças negras sendo ceifadas, digamos assim, né? É trazer para o corpo e para a cena e para o coração e para as atitudes a grandiosidade, tanto Nagô, né, importante, quanto Malê, né? Ou seja, essas grandiosidades têm que estar sempre em conjunto com a gente. A Bahia é um bom exercício para isso. O norte do Brasil é um lugar onde nós temos que cada vez mais pensar como as categorias de negritude têm contribuído para as desigualdades que atravessam o norte do Brasil. E aí a gente vai entrar no cerne da grande discussão de como todas as coisas nesse país têm a ver com racismo, sim. Quer a pessoa queira, quer não, a gente vai estar aqui debatendo. Obrigado por esse espaço, Marcelo, o pessoal da UFRA. Obrigado, Joana, por tudo. E, Carlos, a gente vai se ver ainda, vamos nos falar ainda. Beijo. Com certeza, querido. Beijo. Marcelo, você vai falar alguma coisa? Se despedir, eu também agradeço ao Marcelo. Já quero outra, vamos fazer a live parte 2. Isso, eu vou falar. Eu tenho só uns avisinhos, e já fica assim o convite, Joana, e Gabriel e Carlos, para a segunda etapa desse Literatura e Invisibilidade em Debate, que logo a gente vai ter aqui novamente, tá? Meu aviso é só que as pessoas não esqueçam de preencher o formulário para a gente poder depois emitir o certificado, tá? E aí eu quero agradecer imensamente esse evento de hoje, a vocês três, Joana, Carlos e Gabriel, que emocionou e nos edificou bastante. Se vocês olharem os comentários, tanto aqui do chat, quanto olharem os comentários no Facebook, vocês vão ver o carinho, as manifestações de agradecimento, compartilhamento de muitas coisas. Então, tem comentários, perguntas. Então, fica assim nosso agradecimento e o desejo de nos encontrar, seja aqui, novamente, por meio do virtual, mas espero que pessoalmente, assim que passe a pandemia, a gente possa se encontrar. E eu também quero agradecer aos intérpretes de Libras, ao Wallace e a Kelly, que são sempre imprescindíveis. A gente sempre faz muita questão que tenha intérpretes de Libras, porque é muito importante a acessibilidade comunicativa. Então, agradeço muito, Wallace e Kelly, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço os profissionais da TI do campus Tomé Açu, Everson, Josiane Wagner, que nos ajudam com essa parte tecnológica, que se tornou ainda mais imprescindível nesse momento de pandemia e distanciamento social. Agradeço a Michele, que sempre escreve para nós os textos das homenagens. Foram várias homenagens, hoje ela fez até uma revisão das homenagens, que foi coroado com a homenagem à Maria Firmina dos Reis. Então, muito obrigado, Michele. E assim, agradeço também as integrantes do grupo de estudos em Literatura e Invisibilidades
com quem a gente debate, conversa, são tantas coisas, né? Sobre racismo, sobre sexismo, sobre gênero, LGBTfobia, sobre questões queer, sobre tantas questões que nos atravessam, né, e que nós nos posicionamos na tentativa de tornar esse mundo um pouco melhor, um pouco mais democrático, enfim. E, por fim, eu quero mostrar a vocês, todos que estão aqui hoje, e vocês três, o campus Tomé Açu, né, rodeado por toda essa floresta, né, então esse é o nosso campus. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem como uma maneira de convite, de acolhimento, de dizer, olha, vem para cá, vem compartilhar com a gente assim que seja possível, assim que a pandemia acabe, então que esse ambiente todo cercado pela floresta, pelos animais, e esse ambiente que a gente procura produzir conhecimento, mas também produzir afetos. A universidade sempre foi um lugar em que o afeto ficou deixado para fora, mas que eu acho que o movimento a gente tem tentado mudar. Então, fica essa imagem como convite a vocês três e a todas as pessoas que estão aqui assistindo e que são de várias partes do Brasil. Então, com essa imagem eu termino convidando e agradecendo. Muito obrigado e até a próxima. Ai, nunca consigo sair, uma cagada. Ai.